Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marisa, eu sou consultora aqui da Folha de Pagamento e eu vou estar apresentando essa live de hoje, tá? Nós, terça-feira, tivemos uma live com treinamentos, deixa o primeiro passo, como é que é para poder fazer todo o processo da geração da DIF, né? E hoje eu vou estar tirando as dúvidas referente a qualquer ponto que vocês tenham referente à DIF. Eu vou aguardar mais 3 minutinhos, a gente começa 2h05 para ver se vai entrar mais alguém, e aí, se não, a gente dá início às 2h05, tá bom? Só dá esses minutinhos aí de tolerância. Bom, vamos dar início aqui de novo, novamente, né? Mais uma live com tira dúvidas referente a DIF. Meu nome é Marisa, eu sou a consultora de folha de pagamento aqui da New Vale e eu vou dar continuidade, vou fazer a apresentação desse treinamento. Conforme eu disse, na terça-feira nós tivemos um treinamento completo, com todo o passo a passo da DIF, desde como a gente inicia até o final, e hoje nós vamos tirar as dúvidas. Acredito que, como estamos em período de fechamento de folha agora, né, o pessoal não quis mandar muitas perguntas. Eu recebi apenas uma pergunta aqui no formulário de início aqui. Então, eu vou responder essa pergunta e depois já vou abrir para as perguntas do chat, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta já pode ir mandando aí no chat, porque a gente vai conduzir a live
de acordo com as perguntas que vocês têm, tá bom? Então, a primeira pergunta foi mandada pela Joyce, e a pergunta dela é: o funcionário está fazendo a declaração e na pré-preenchida trouxe o valor do 13º. E no nosso informe que enviamos do sistema está outro valor. Consultei em conferência de vezes gestor e não tem nenhuma diferença. O valor do 13º está certo, mas no informe não. Como proceder? O que tem que fazer? Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Apareceu para vocês no sistema? Está aparecendo? Pode responder aqui no chat, por favor, ou manda um joinha. Está aparecendo? Não está aparecendo. Eu vou compartilhar a tela inteira. Agora tá, né? Beleza. Então, se no informe, se aqui está aparecendo certo, aqui, né, no relatório, demonstrativos, conferência DIF, está aparecendo certo, está aparecendo um valor diferente lá no informe, o que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui, ó, em utilitários, integrar dados, cálculo imposto de renda. A gente vai consultar se a empresa que a gente está trabalhando está informada aqui, tá? Porque aqui não vem informado necessariamente a empresa que a gente está logado. Então, a gente tem que fazer essa conferência. Então, vai informar a empresa, vai colocar a empresa, data de pagamento inicial, vai colocar a data, pode ser 1/1 de 2025, pode ser até a data atual, né? Eu coloquei aqui até 31/3 de 2026, mas se quiser que seja até 31/12 de 2025, pode. Aí vai executar, tá? E depois vai em funcionários, DIRF, gerar dados DIRF. Depois que faz essa execução aqui, tem que gerar os cadastros de novo, tá? Funcionários, DIRF, gerar dados DIRF. Lembrando que lá no campo do 13º leva o valor líquido, né? Então, é o bruto menos o INSS descontado, menos, se tiver dependente, menos os 189,59 de cada dependente, e aí que leva para lá. Mas seria esse valor, esse passo a passo para a gente corrigir. Acessar utilitários, integrar dados de cálculo IR, executa, e depois funcionários, DIRF, gerar dados DIRF. Eu até gosto de, quando acontece essa questão de divergência, né? Eu até gosto de somente excluir primeiro e depois vir aqui e excluir e gerar novamente. E pronto. E aí já deve corrigir se tiver algum valor errado ali no informe, algum valor que está certo aqui no E-Social, mas está levando para o informe errado, tá? Então, esse passo a passo deve corrigir o problema. Agora, vamos supor, se tiver tudo certo aqui no informe lá da DIF e lá na pré-preenchida tiver errado, aí tem que pedir o empregado para poder aguardar, tá? Porque lá não atualiza imediatamente, demora alguns dias. Eu orientaria a esperar uns 5 dias depois da atualização que vocês mandaram, né? Depois da alteração que vocês mandaram. Não é imediatamente que atualiza lá na Receita, não. Tá? Então, nesse caso, se você conferiu e viu que está certinho aqui no Questor, viu que está certinho ali no informe, você conferiu, fez essa continha, né? De estar levando o líquido, e lá na pré-preenchida tá certo, está diferente,
e porque você ajustou o valor, aí você pode orientar ele a guardar ou declarar da forma que você que está no informe dele. Porque se você conferiu que está certo, pode dar segurança para ele informar do jeito que você entregou no informe, que aí depois lá no pré-preenchida vai atualizar o valor e aí vai dar tudo certinho, tá bom? Então, essa foi a nossa única pergunta que recebemos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida para estar colocando no chat para a gente responder, a gente vai prosseguir nesse formato agora, de responder no chat. Caso contrário, se vocês quiserem que eu faça algum processo, mostre algum processo também, eu posso estar mostrando. Se alguém quiser abrir o microfone também, tá? Pode ficar à vontade. Não temos dúvidas, pessoal? Pessoal, não temos mais dúvidas para a gente continuar? Boa tarde. A Ellen está mandando uma pergunta aqui, falando: boa tarde. Tem uma funcionária que o gestor não reconhece 1210, mas conferiu na social e está correto. O que pode ser feito? Se o 1210, o 1200 tivesse sido enviado com o recibo do gestor, a gente pode tentar excluir essa 1210 e enviar novamente, tá? Porque tem que reconhecer. A única forma que não reconhece é quando, às vezes, a empresa, a folha veio de outra contabilidade, né? Aí no primeiro mês, quando é regime de caixa, não reconhece, mas se for dentro do gestor, se tiver só essa questão, eu tentaria excluir esse 1210 e mandar ele novamente, tá? Às vezes, se for possível, até retificar o 1200. A gente até não orienta muito fazer retificação de 1200, né? Mas em casos específicos, a gente retifica. Se a gente vê que os incidentes não vai alterar nada, então, a gente tem a segurança de retificar o 1200. Mas isso de retificar o 1200 é se nada der certo, tá? Lembrando que se o 1210 for de regime caixa, teria que retificar o 1200 da competência anterior, para ele poder reconhecer. Outras situações que eu vejo assim que não reconhece, que aí desse caso não tem o que fazer, tá? Às vezes o empregado mudou de código, tá bom? Uma coisa que aconteceu lá em fevereiro, março do ano passado, o empregado mudou de código. Às vezes aconteceu alguma coisa ali, o código estava errado e mudou. Foi entregue o 1200 com o código, e aí na hora de refazer a retificação do 1210 agora, é com outro código de funcionário mesmo, aquele código de contrato. Aí, nesse caso, não reconhece, só retificando o 1200 que ele reconheceria, tá? Porque ele precisa, lá dentro do XML,
tem um identificador, né, que chama IDM-DEP, que ele reconhece o 12.0 que foi enviado exatamente por aquele código. Então, só retificando o 12.00 para corrigir, se for esse o caso. Mas, se não, se tiver tudo certinho, o código, aí teria que dar uma olhadinha se, não, se a retificação que você está mandando está subindo, talvez está indo para rejeitada por duplicidade. Aí você dá uma olhadinha. Mas se tiver lá no E-Social tudo certinho, se você conferir lá o líquido, está tudo certo, desse 1210, aí você pode conferir o informe também, né? Se o informe estiver ok, aí não há com que se preocupar. Mas sempre tem que fazer a conferência, tá? Certinho. Aí, se for nesse caso aí, confere o 1210 da competência atual e da competência anterior, vê se está tudo preenchido para não ter divergência nenhuma. Mas eu retificaria o 1200 nesse caso, para não ter problema. Já deve corrigir, nesse caso, retificando o 1200. Certinho, Ellen? Se tiver mais perguntas, pode ir mandando. Outra coisa, tem um funcionário que precisa alterar a empresa de plano de saúde. Tem alguma forma de ser feito no S1210? A informação que vai aqui vai lá no 1210, de plano de saúde, ela é colocada aqui, ó, em utilitários, mentira, é cálculo, impostos, pensão outras, detalhamento do plano de saúde, tá? Então, se você for mudar, você vai mudar aqui, ó, possivelmente dele vai estar uma operadora, né? E você vai querer colocar outra operadora. Então, você pode filtrar nesse caminho, que é cálculo, impostos, pensão, outros, detalhamento do plano de saúde. Aí você vai fazer a alteração da operadora. Vai estar aqui todos os pagamentos dele do ano inteiro. Aí você vai fazer a alteração, tá? Por aqui. Certinho, Alex? Uhum. O departamento pessoal lá da MTL falou que na conferência de social está aparecendo diferença de R$ 1 de desconto de plano de saúde. No gestor do valor está certo e no social está com menos R$ 1. Também é nesse mesmo caminho. Qualquer coisa vai ser necessário editar um valor. É esse valor aqui que é enviado para o XML, tá? Então, vai ter que ver qual foi o valor que foi pago na folha e conferir se é o mesmo valor que está aqui. E qualquer coisa, fazer a edição. Então, o caminho é cálculo, impostos, pensão, outros, detalhamento de plano de saúde. Aí vai aparecer aqui o contrato do empregado, a operadora dele. Nesse caso seu aí já vai estar tudo preenchido. Você só vai ter que conferir o valor. Aí tem que ver se o valor dos empregados e dos dependentes, né? Vai aparecer o valor do dependente aqui, e aí vai estar lá, valor do empregado. Vai no seu caso, sei lá, R$ 51. E aí, por R$ 50. Aí você vai colocar 50. Lembrando que se for regime caixa, o 1210 se refere à competência da anterior, tá? Aí vai até aparecer aqui a data de pagamento, aí confere se é a mesma data que está de pagamento aqui no envelope do empregado, tá? Então, por exemplo, vai estar aqui, ó, data de pagamentos, 5 de abril, tá? Se tiver aqui 5 de abril, você vai ter que corrigir a folha anterior, tá? Vai corrigir a folha de março, que é esse o XML de março aqui,
Vai olhar aqui, ó, o data de pagamento 5 de abril, para poder ajustar, tá bom? Joyce, já falei sim, mas eu vou responder de novo, tá? Boa tarde. Vou ler de novo essa pergunta aqui. O funcionário está fazendo a declaração e na pré-preenchida trouxe o valor de 13º. E no nosso informe que enviamos para o sistema está outro valor. Consultei em conferência DIF e não tem nenhuma diferença. O valor do 13º traz ali certo, mas no informe não. Como proceder nesse caso? Nesse caso, você vai acessar utilitários, integrar dados, cálculo IR. Você vai verificar se a empresa que você está informando é a mesma, tá? É essa que você está trabalhando, porque nem sempre a que a gente está logada é a que está informada aqui. Então, vai conferir a empresa, vai vir em data de pagamento inicial, vai colocar 1/1 de 2025, e eu coloquei aqui até a data atual, né? 31/3 de 2026. Mas se quiser colocar, por exemplo, até 31/12 de 2025, pode. Vai executar e depois vai em funcionários DIRF gerar dados DIRF. Então, fazendo isso, já deve corrigir o seu problema aí, tá? Sempre que tiver dando divergências de valores, vamos supor, ali está dando um valor, uma base de imposto de renda diferente. Sempre fazer essa opção aqui de utilitários, tá? Então, utilitários integrar. Sempre, às vezes, na base de imposto de renda, vamos supor, você alterou a incidência do evento de adiantamento de 13º, de adiantamento mensal. Fez qualquer alteração, vem utilitários, integrar dados de cálculo IR. E depois vem funcionários DIRF, gerar dados DIRF. Eu, particularmente, até gosto de excluir primeiro, somente excluir a DIRF que está já gerada, e depois excluir e gerar. Mas primeiro utilitários, primeiro segue a rotina do utilitários, e depois gera a DIRF de novo. Em funcionários DIRF, gerar dados DIRF. Isso já deve corrigir. E lembrando, Joyce, que se for o contrário, por exemplo, aqui no gestor está certo e vocês fizeram alguma alteração que ainda não atualizou lá na Receita, eles demoram um pouquinho para atualizar, tá? No seu caso, tava errado aqui no gestor mesmo, né? Aí é só fazer essa questão do utilitários. Mas se for o contrário, aí lá na Receita não atualiza imediatamente, tem que esperar alguns minutos, alguns dias, na verdade, para poder valer a atualização. Certinho? Respondido? Uhum. Aí, nesse caso, é só vir na rotina de utilitários, integrar dados cálculo e depois gerar de novo. Beleza, então é só fazer isso. Só vir no utilitários e depois gerar os dados de novo. Já deve corrigir. Ótimo, pode fazer. Nada. Pessoal, para quem chegou agora, a gente teve um treinamento na terça-feira, né? Tirando o treinamento completo de todas as dúvidas referentes à DIF, e hoje seria somente o tira-dúvidas das questões, né? Seja do treinamento ou de qualquer apontamento que vocês tenham referente à DIF. Porém, no formulário, como nós estamos, acredito que seja por isso, né? Que estamos em fechamento de folha, nós recebemos somente uma dúvida, somente a dúvida da Joyce. Então, nós estamos conduzindo a partir das perguntas que são feitas aqui no chat, que já foi respondida a pergunta dela, e então vou responder a partir
das perguntas que vierem do chat. Então, caso tenha alguma dúvida, podem mandar por aí para a gente poder dar continuidade, né? Para a gente poder alimentar aqui o treinamento e todo mundo sair sem dúvida nenhuma. Se alguém estiver enfrentando algum problema, pode já responder, perguntando. Boa tarde, Ana. Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, pode ficar à vontade, tá? A pergunta que a Ana mandou. No informe de rendimentos foi informado o valor pago de plano de saúde pago pela empresa. Porém, na pré-preenchida, a DIF não buscou esse valor. Se não me engano, esse valor não é informado mesmo, não, tá? Porque esse valor quem pagou foi a empresa. Eu posso fazer uma consultoria, mas eu tenho quase certeza que esse valor não vai mesmo, porque não foi rendimento do empregado, não foi rendimento de ninguém. Então, não tem que aparecer no informe do empregado, não. O valor que é pago pela empresa não aparece, tá? Aí não trouxe os 50% pago do empregado? Entendi. Bom, nesse caso, mas na folha do empregado apareceu o ano inteiro os eventos? É. Olha, se pode ser, porque a gente, os nossos eventos aqui, vou mostrar aqui os nossos eventos de plano de saúde. Os nossos eventos de plano de saúde, nossos e de todo mundo, né? Ele tem essa natureza de rubrica aqui, 9219. Com essa natureza de rubrica, o E-Social vai obrigar a pessoa a informar o evento de valor descontado de plano de saúde lá. Se não informar, ele vai rejeitar lá o 1210, falando que o grupo de informações de plano de saúde deve ser preenchido. Aí, então, esse aqui é o evento que puxa automático quando o plano de saúde é cadastrado aqui, em funcionários, plano de saúde, plano de saúde. Se o plano de saúde estiver cadastrado corretamente nessa rotina, vai puxar o evento automático na folha de pagamento do empregado, com o valor do empregado, né? Aí você vai colocar aqui o valor da empresa, e tudo certinho, né? Então, para poder puxar a informação no XML, tem que ser informado obrigatoriamente nessa rotina. Agora, às vezes tem cliente que coloca os eventos no fixo, não sei se é o seu caso,
Se colocar o valor de plano de saúde no fixo, aí você vai ter colocado um evento com uma estrutura qualquer, com uma estrutura que não é de plano de saúde, aí o sistema não vai gerar a informação que precisa no XML, que é aqui, em cálculo, impostos, em cálculo, impostos, detalhamento de plano de saúde. Então, toda vez que você gera uma folha com o plano de saúde cadastrado, o plano de saúde sai na folha, ele gera esse registro aqui. E esse registro vai no XML do 1210, informando o valor do plano de saúde, tanto do titular quanto dos dependentes. Então, se você colocar no fixo um plano de saúde sem cadastrar na rotina do funcionário, ele não vai gerar esse registro aqui, tá? A gente pode até colocar no fixo, mas não vai ser uma empresa com convênio de fato com o plano de saúde, vai entender que é um evento qualquer. Então, precisa ser obrigatoriamente cadastrado nessa rotina. Agora, se foi cadastrado nessa rotina e não deu certo do mesmo jeito, a gente pode vir aqui, ó, em utilitários, pode vir aqui em recálculo de impostos, N período, N empresas versus N períodos. Aí você vai colocar aqui o período de 1 de 2025, 01 de 2025 até 12 de 2025, e você pode aqui recalcular plano de saúde para ver se resolve, tá? Mas teria que fazer uma conferência melhor aí para ver por que que não foi, porque essa informação vai no 1210, mas tem que estar cadastrado aqui em cálculo, impostos, detalhamento de plano de saúde. Então, a gente teria que fazer todas essas conferências aí para ver se está certo, tá? Só repetindo, se tiver no fixo do empregado, vai lá no E-Social como se fosse um evento qualquer. Não vai, mesmo que estiver com uma descrição de plano de saúde, vai como um evento qualquer, que não é relacionado a plano de saúde. Para ir certinho, tem que cadastrar aqui o plano de saúde para o empregado, tem funcionários plano de saúde, e, e tem que puxar o valor automático na folha de pagamento para que o sistema gere registros nessa rotina aqui, em cálculo, impostos, detalhamento de plano de saúde. Tá? Só dessa forma que vai levar a informação no XML e daí puxar certinho lá na pré-preenchida. Isso, nada. Se quiser mandar mais dúvidas, pessoal, pode mandar, tá? Como eu disse, nós tivemos o treinamento na terça-feira, referente a todas as dúvidas da DIF, com o treinamento completo, e hoje seriam tirar dúvidas da DIF. Nós recebemos somente uma pergunta do formulário, acredito que seja por causa da folha de pagamento. Então, estamos conduzindo à medida que aparece pergunta no chat. Então, caso você esteja passando por alguma dificuldade aí na contabilidade, algum empecilho, você pode mandar sua dúvida para a gente tentar responder aqui, tá bom? Ninguém tem dúvida específica mais, pessoal?
Departamento Pessoal JJ aqui está falando que está com umas diferenças em empresa de adiantamento. Ela já fez a auditoria normal e retificou o evento, tentei enviar a inclusão e mesmo assim não deu erro. Toda vez que der diferença de incidências de evento, rubrica aqui, ó, é incidência tributária de imposto de renda. Ela disse que é nas empresas que têm adiantamento mensal. Então, para adiantamento, a gente tem que conferir os eventos de pagamento de adiantamento, aí tem que olhar na base dela qual evento que foi, mas, em geral, é o evento 80. Então, adiantamento salarial. No meu, está com incidência 11. No seu, pode estar 9. Não tem problema, tá? O que interessa é que o evento 820 tem que estar com a mesma incidência. Tanto o evento de pagamento, quanto o evento de desconto de adiantamento salarial, tem que estar com a mesma incidência, tá? Um evento pagando, outro descontando, todos dois têm que estar com a mesma incidência. Fazendo isso, você vai verificar lá no portal, tá? É de extrema importância que você consulte lá no portal se a incidência do evento está a mesma que aqui no Questor. Eu até disse também em outras lives que passaram que toda vez que a gente ajusta, vai fazer a primeira vez de uma empresa, depois de ter realizado todas as auditorias, né, ter realizado todas as alterações de eventos, a gente vem aqui em E-Social, facilitadores, gerar nova validade dos eventos. Então, a gente colocaria aqui de 2025, marca aqui o 1210 e gera o 1210 dessa empresa de todos os eventos. Para quê? Para que você não precise ficar catando evento por evento para poder ficar fazendo retificações. Pode ser que depois você tenha que retificar alguns eventos que teve alteração depois, tá? Eu vi muitas alterações a partir de outubro de 2025. Então, às vezes a gente está retificando, até setembro fica tudo certo. Quando chega outubro, dá diferença de alguns valores, a gente vai abrir lá no portal para ver a incidência do evento. Antes estava certo, vou pegar o meu exemplo aqui de adiantamento. Antes estava 11, e aí quando foi em outubro passou a estar 9. Aí começa a dar diferença em outubro. Então, eu tenho que alterar lá no portal, para a mesma incidência que está aqui no sistema, para 11, e aí voltar a fazer a retificação dos 1210. Então, nesse caso aqui, da JJ, tem que verificar tanto aqui no sistema e tem que abrir no portal, tá, gente? Tem que conferir, tem que ver com seus próprios olhos mesmo se está com a mesma incidência que o evento, tanto na folha B e na sua empresa, se é o evento 80 mesmo, que pagou na folha de adiantamento salarial, e ver se é o evento 820 que descontou mesmo, que está lá na folha mensal. Então, conferiu os eventos, veio aqui em eventos, consultou a incidência deles, agora você vai lá no portal e vai abrir para ver se a incidência é a mesma, tá? Lá em dados do empregador, rúbricas. Aí você vai encontrar a rúbrica e vai ver se está lá 11, tá? Tanto no 80 quanto no 820. Aí, beleza, conferiu. Todos os dois estão com a mesma incidência. Então, o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui no E-Social e não precisa enviar a inclusão, tá? O que você vai fazer é somente retificação. Aqui, em facilitadores, retificação de eventos periódicos. Né? E como é adiantamento, acredito que seja muitos empregados, né?
Então, nesse primeiro mês que a gente está conferindo, vai colocar aqui um de 2025, é claro, né? Você vai ver qual que é a competência sua aí. Aí você vai colocar um de 2025, vai executar aqui, aí vai aparecer todos os empregados aqui embaixo. Aí você vai marcar todos eles e vai clicar em retificar eventos. Aí, no que retificar e subir todas as retificações, já deve resolver. Qualquer situação de diferença de eventos, de incidência de eventos, é incidência, tá? Então, você tem que conferir tanto aqui no sistema quanto lá no portal. Sempre. É sempre, às vezes, vamos supor assim, de férias proporcionais. Às vezes lá no portal está como 74, aqui está como 79, mas é sempre alguma coisa nessa parte. Não precisa de, de mandar inclusão. Só retificação já é mais do que suficiente para ajustar, tá? Não importa também se você vai mandar a retificação do evento aqui pelo gestor, em específico por empresa, eventos por empresa, ou se você vai alterar lá no portal. Independente do que você fizer, você tem que enviar a retificação do 1210 e o sistema vai reconhecer. Tá bom? JJ, e departamento pessoal da JJ. Só finalizar aqui departamento pessoal JJ, eu volto aqui, Joyce. Do dependente aqui, como é que faz para corrigir no cadastro do dependente? A gente vem aqui em funcionários, cadastros, dependentes. E 90% das situações que eu tenho pegado, tá? Eu só tenho, tem aqui, já vai selecionar o empregado, vai selecionar o dependente. Eu só tenho vindo aqui, digitado 21, dou um Enter, ele vai atualizar uma data que está aqui embaixo, aqui, ó. Eu já vi caso que essa data está em branco, ou eu já vi caso que a data está errada mesmo, tá? Dependente de qualquer data que a gente atualiza aqui, o sistema está atualizando para a data do último dia do mês, do final da dependência dele, tá? Então, se você só pegar aqui e digitar 21, dá um Enter, tem que dar um Enter, tá? Para ele poder atualizar o valor. Aí você vai fazer, dar esse Enter e aí vai salvar. Depois você vai vir aqui e vai retificar o 1210 do empregado do mesmo jeito. Já deve resolver também, tá? Joyce, igualzinho eu falei ali, eu acho que eu não, quando você voltou, eu não falei. O do 13º, se não corrigiu fazendo isso, aí a gente tem que conferir se o valor está certo mesmo, tá? Porque o que, que acontece? O valor que vai ali para o campo do 13º não é o valor bruto, igualzinho é dos rendimentos da folha mensal. É o valor líquido. Então, é o salário menos INSS, menos os 189,59 de cada dependente. Aí a gente teria que fazer uma avaliação. Se não deu certo do mesmo jeito, eu vou pedir, às vezes a gente marca uma hora com você aqui, a gente pega uma hora de consultoria e, e a gente consegue resolver. Deixa eu só pegar o telefone aqui para deixar aqui no chat, que às vezes é melhor, né? Então, deve ser isso, porque é o valor bruto, menos o dependente, menos o INSS. Mas aí é uma questão de avaliação. Você pode dar uma olhadinha no se é isso mesmo, né? Qual o valor que é certo, porque também não atualiza na hora, não sei se foi alterado, não atualiza na hora, aí pede o seu funcionário para guardar, se você ajustou agora. Mas o valor que aparece lá é o salário bruto, menos INSS,
menos os 189,59 de cada dependente. Não aparece o valor bruto igualzinho é dos rendimentos tributáveis, não, tá? Eu vou deixar aqui um telefone para quem quiser consultoria com a gente. Vou ver se para quem quiser consultoria com a gente, pode entrar em contato com esse número, e aí a gente olha de forma individual, tá? Então, quem estiver interessado pode entrar em contato nesse número que a gente pega algum consultor para avaliar. Aí, se vocês quiserem entrar no suporte também, para ver esses problemas mais específicos, né? Então, nesse caso seu, Joyce, eu acredito que a gente teria que dar uma olhadinha. Isso, anota o número, entra em contato, às vezes a gente olha individual ali, e às vezes nem é uma coisa difícil de resolver, não. E resolvendo para um, resolve para outros, né? Para todos, na verdade. Mas é um caso só de, às vezes, de a gente olhar, ver se está certinho mesmo. Deixa eu ver se for alguma dúvida aqui, sem responder. Então, aí as dúvidas aqui terminaram aqui do chat, podem mandar mais, tá? Caso eu tenha deixado alguma dúvida, né, dessas explicações que eu falei, se quiser que repete alguma coisa, ou se tiver alguma coisa que estiver enfrentando aí no seu departamento pessoal, pode ficar à vontade para perguntar, que aí eu respondo tudo aqui também. Beleza, Joyce. Se for alguma situação, qualquer situação bem específica, pessoal, vocês podem pegar esse número aí, entrar em contato, que às vezes a gente marca alguma hora com o consultor, que aí a gente consegue resolver a situação aí junto com vocês, tá? Igualzinho a Ellen também falou que. Não, foi ela não. A Ellen falou que, não, que o 1210 dela só aparece que não está preenchido. Se quiser que a gente confere alguma coisa específica, pode entrar nesse contato aí que a gente marca uma hora. Aqui no departamento pessoal da MTL falou que no relatório está com divergência do INSS de férias. Será que o evento está configurado de forma errada? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns eventos de férias e como que tem que ser as incidências deles, tá bom? Todos os eventos de férias que são demonstrados ali no recibo tem que estar com incidência 9, tá? Todos, ó, esse aqui é o Horas Férias Diurnas 358, tem que estar como 9. O evento de 1/3 tem que estar como 9. 9 é sem incidência, tá, gente? Mas eles têm que estar com essa incidência. O evento 19,52 também tem que ficar como 9, tá? INSS de férias também tem que ficar como 9. O evento de médias, 364. O evento de média também tem que estar como 9. Todos os eventos, seja
Insalubridade sobre férias, periculosidade sobre férias, média de eventos variáveis sobre férias, média de horas variáveis sobre férias, todos têm que estar com incidência 9, inclusive o INSS de férias. Por quê? Aproveitando os eventos de abono pecuniário também, tá? 319, por exemplo, também, ó, tá como 9. Um terço de abono também como 9, todos como 9. Inclusive os equivalentes, média de abono pecuniário, média de horas de abono pecuniário, insalubridade sobre abono pecuniário, periculosidade sobre abono, quebra de caixa sobre abono pecuniário, tudo, todos os eventos relacionados a férias têm que estar como abono pecuniário. Por quê? Porque os eventos que vão subir são esses aqui, ó, que vão subir com incidência esse aqui, ó. Antecipação de férias tem que estar como 13. Aí, pessoal aí da MTL, tem que conferir se no portal tá do mesmo jeito, tá? Então, ó, aí, ó, o antecipação de férias, que na minha base é o 355, tá? Mas na de vocês pode ser outro código. Então, o antecipação de férias aí vai estar com incidência 13. E aí, lembrando que é igual aquele caso, eu conferi aqui na minha base, mas eu sempre tenho que conferir lá no portal também se está mesmo. Não adianta eu conferir só aqui no meu gestor aqui. Por quê? Porque eu estou conferindo uma coisa batendo com a outra. Então, tudo que eu fizer aqui no gestor, qualquer conferência que eu tenho que fizer aqui no gestor, eu tenho que abrir lá no portal e ver se lá o meu mesmo evento está com a mesma incidência aqui. E só depois de eu ter certeza que os dois estão com a mesma incidência, que aí eu retifico 1210, tá? Então, o antecipação de férias daí vai ter que estar como 13. O antecipação, aí nesse evento aqui, ele sobe a base completa, tá, gente? Ele vai subir o valor completo da insalubridade, periculosidade, tudo mais. Então, por isso que todos os eventos estão como 9 e esse aqui está como 13. Por quê? Porque é por data de pagamento. Esse evento aqui vai subir com o valor da base na competência de pagamento da folha de férias do empregado. Então, antecipação de férias vai estar como 13, antecipação de um terço de férias vai estar como 13 também. E agora, o antecipação de abono vai estar como 75. Aí, ele vai ali para o campo de abono pecuniário, tá? E o... Cadê? E o antecipação de um terço sobre abono vai estar como 13. Então, esse exemplo de um terço, a gente recebeu bastante relato também do pessoal querendo que um terço ficasse na competência aliás, no campo de abono pecuniário. Não vai, tá? Porque ele vai para rendimentos tributáveis, porque ele está como 13. Então, somente o abono pecuniário é como vai no abono pecuniário, a antecipação vai lá nos rendimentos tributáveis. E aí ela falou ali que o INSS está dando diferença, né? E a provisão de contribuição previdenciária, que no caso aqui, ó, provisão de INSS sobre as férias, vai como 43. Mas se todos os eventos estiverem com essas incidências que eu citei aqui, os de férias que vai no recibo tem que estar como 9, os antecipação de férias e um terço tem que estar como 13, o antecipação de abono vai estar como 75 e o antecipação de um terço de abono tem que estar como 13 também. E aqui, o INSS sobre férias tem que estar com 43. Lembrando que conferiu aqui no gestor, tem que conferir lá no portal também, porque é aquela mesma questão que eu falei. Que às vezes a gente manda os 1010 lá na competência de janeiro, porém mais para frente tem uma nova validade. Aí ele passa a valer aquela incidência a partir da nova validade. Então tem que conferir sempre, tá? Se deu diferença, tem que
conferir tudo lá no portal de novo, se está igual aqui no Questor. E aí, depois disso, a gente vai facilitadores, retificação de eventos periódicos e vai retificar os 1210 dos empregados com diferença, ou de todos, se acha mais fácil. Então, pode mandar aqui e fazer a retificação, mas já deve resolver, tá? É só isso, tudo. Vocês podem mandar mais dúvidas aí no chat para a gente continuar tirando todas as dúvidas. Mas no seu processo aí, ali da MTL, teria que fazer todas essas conferências no gestor e no portal da social, e depois retificar os 1210 novamente. Não tem problema, tá? Não tem problema. A conferência é a mesma. O regime não interfere. Se é caixa, se é competência, acontece que todos os eventos têm que estar com essa incidência. Se estiver dando alguma diferença de INSS aí, é algum desses eventos que está com a incidência errada, tá? Aí tem que conferir todos eles, verificar na folha do empregado, verificar na folha anterior do empregado. Ah, teve caso de que esse evento aqui, ó, de provisão de INSS, desse evento aqui de provisão de INSS sobre férias, ele subiu como provento, tá? Então, por isso que é importante, às vezes, mandar todos os 1210, todos os 1010 de novo. Aí você teria que olhar lá no portal, né, se ele está como vencimento, ao invés de desconto. Depois vir aqui, facilitadores, gerar nova validade, mandar todos os 1010 a partir da competência de janeiro e vir retificando, mas temos certeza que todos os eventos estão com essa incidência. Mas se é regime de caixa, se é regime de competência, isso não interfere, tá? Se está dando diferença, é incidência de evento, independente se é caixa, independente se é competência. Então, pessoal, só repetindo aqui, para quem chegou, a gente teve treinamento ali na terça-feira, sobre a DIP, treinamento completo. Esse treinamento de hoje seria mais voltado para tirar as dúvidas, porém nós recebemos somente uma dúvida no formulário, então nós estamos respondendo apenas as perguntas do chat. Apenas não, nós estamos respondendo as perguntas do chat, então o treinamento vai ser conduzido a partir das perguntas que vierem aqui do chat. Então, fiquem à vontade para perguntar, para a gente continuar dando seguimento, tá? Não temos mais dúvidas, pessoal? Se vocês quiserem que eu passe sobre alguma incidência de evento, é só vocês irem falando, tá?
Então, não faz. A Juliana que perguntou se adiantamento e desconto de adiantamento é qual incidência. Não faz diferença qual incidência que é, tá? Seja 11 ou seja 9, a maioria dos clientes usam 9 mesmo, mas aqui na minha base, por exemplo, tá 11, não tem problema. É, aliás, o que é errado? Não tem problema, tá, Juliana? Seja 11 ou seja 9, qualquer uma é certo, desde que as duas verbas estejam com a mesma incidência, tá? Então, a 80 e a 820, no caso, tem que ter a mesma. Se o pagamento de adiantamento é 11, o evento de desconto de adiantamento tem que ser 11 também. Se o evento 80 é 9, o evento 820 também é 9, tá? Então, não tem certo, não tem errado, não. Pode ser qualquer um, desde que tanto o pagamento quanto o desconto sejam a mesma incidência, tá? Então, assim, influencia, porque, por exemplo, quando é empresa de regime de competência, a empresa de regime de competência, pagamento no último dia do mês, né? Vai gerar o adiantamento para o empregado ali no dia 15. Aí, a folha do mês anterior, na folha do mês anterior foi gerada dia 30. Então, no dia 15, não tem evento nenhum para somar. Então, é só, vamos supor que é R$ 500 de adiantamento ali. Então, na folha de adiantamento, tem a base de imposto de renda de R$ 500. Aí, quando é na folha mensal, puxaria a folha de adiantamento mais a folha de desconto, que no final ia dar na mesma coisa, né? Porque ia pagar ali, ia descontar na folha mensal. Mas o imposto de renda, teoricamente, subiria na folha mensal, tá? Enquanto que quando o regime de caixa, é, você vai gerar a folha de pagamento ali no dia 5. Aí deu ali uma base de sei lá, R$ 3.000. Não, vou pegar uma base maior para pegar imposto de renda, né? Deu uma base de R$ 5.000 agora com a nova alíquota. Deu uma base de R$ 5.000. Aí não tem imposto de renda. Mas aí vai gerar o adiantamento mensal, vai somar a folha mensal mais a de adiantamento. Então, o pagamento de imposto de renda cairia ali na folha de adiantamento mensal. Então, é essa a diferença. Influencia se a empresa é de regime de caixa de competência. Quando é regime de caixa, dependendo da base, o imposto de renda é pago na folha de adiantamento. E quando é regime de competência, aí é na folha mensal, entendeu? Então, é essa diferença da influência que tem, se é 9 ou se é 11. Se a influência for 9 no regime de caixa, acho que eu nem sei como é que seria, né? Seria, eu acho que na folha mensal também. Mas eu entendo que quando é regime de caixa, obrigatoriamente tem que ser 11 o imposto de renda, porque tem que somar o adiantamento da folha mensal. Então, por isso que o pessoal ali falou se pode ser 11, o suporte falou 11, o Thiago falou que era 9. Não tem problema qual que seja. A diferença é essa, tá? Normalmente, quando é regime de caixa, o imposto de renda é pago na folha de adiantamento. E tem sistema que faz automático. O gestor não faz esse cálculo automático, não. Mas, assim, tem sistema que automaticamente, quando é regime de caixa, o evento de adiantamento tem incidência de imposto de renda. E quando esse regime de competência não tem incidência de imposto de renda ou adiantamento. Por isso que não tem certo ou errado. Às vezes não está puxando incidência porque não tem, né? Às vezes não está puxando o imposto de renda porque não tem. Porque agora até 5 mil no desconto do imposto de renda. Aí é uma coisa de avaliar a base. Sobre essa pergunta se é certo ou se é errado, não tem certo ou errado. Tendo que para regime de competência não tem incidência, mas se tivesse também não ia interferir, tá? Para competência.
mais interfere mais é para esse regime de caixa, que aí teria que ser 11, mas para competência pode ser 9, mas não tem certo, não tem errado, é só forma de cálculo mesmo. Aí, se não puxa imposto de renda, às vezes é porque não tem base para o imposto de renda mesmo, mas teria que somar, se for regime de caixa. Mas, igual eu falei, se você colocar tanto 11 quanto 9, vai dar na mesma, desde que um, o evento de pagamento de adiantamento esteja com a mesma incidência com o evento de desconto, tá? O que não pode no evento de pagamento tá com incidência e no evento de desconto sem incidência. Os dois têm que estar igual. Se os dois estiver igual, o sistema faz certo daí. Independente se você colocar 9 ou 11, tá? Se você, que eu estou pensando aqui, se você colocar, por exemplo, 9 no regime de competência, aí ele vai puxar o imposto de renda na folha mensal, normal, tá? Então não interfere, de qualquer jeito vai fazer certo, desde que seja a mesma incidência. Não está subindo o mesmo valor? O plano de saúde que vai no 1210 é o valor que é informado aqui, ó, em cálculo, cálculo, impostos, detalhamento de plano de saúde. Então, eu vi casos de, às vezes, o plano de saúde está duplicado. Pode, ou nas vezes que eu vi, estava duas vezes aqui no plano de saúde. Aí a gente teve que editar aqui. E aí no 1210 estava indo duplicado, né? Mas estava cadastrado errado aqui no funcionário, no plano de saúde do funcionário. Então, eu tenho que visualizar nesse campo aqui, ó, em cálculo, plano de saúde, impostos, quer dizer, plano de saúde, detalhamento de plano de saúde. Ele leva lá para o XML do 1210 o valor que está lançado aqui, tanto do titular quanto do dependente. Às vezes fica vários registros aqui, se o empregado tiver vários dependentes, né? Aí vai ter o registro para para o titular e mais 3 para os dependentes. E aí, se ele tiver operador diferente para plano de saúde odonto e para plano de saúde normal, aí vai ter 6, que aí um para o titular e mais 3, mais 2 para os dependentes, por exemplo, tá? Mas o valor é aqui. Às vezes, se precisar ajustar algum valor que estiver ainda errado, você pode ajustar aqui. Lembrando, se a data de pagamento, por exemplo, for dia 5 de abril, eles referem à competência de março, tá? Aí você tem que ver como é que está lá na folha de março para poder ajustar o valor aqui com a data de pagamento 5 de abril. Mas qualquer ajuste que tem que fazer referente a plano de saúde é nesse caminho, que é cálculo, impostos, pensão barra outros, detalhamento de plano de saúde. No seu caso aqui que está aparecendo esse erro, o plano de saúde deve ser preenchido, é porque não está informado nesse campo, aí teria que cadastrar, tá? Aí você vai clicar em novo, selecionar o empregado, vai colocar a operadora, data de pagamento, a data de pagamento da folha, lembrando que for abril, aliás, se for folha de março, vai colocar 5 de abril, a mesma folha, o mesmo pagamento lá. Aí a sequência vai puxar, o dependente, se for do dependente, você vai colocar. Tipo da despesa, você vai colocar aqui a mensalidade, na verdade é outros, né, que a gente coloca quando é com participação, e mensalidade quando é mensalidade. O valor do empregado, aí vai selecionar o período de cálculo,
e tem que pagar esse complementar que ele gera aqui toda vez, tá? Se deixar esse um aqui, ele dá erro. Aí você tem que pagar esse complementar e salvar. E aí a informação do plano de saúde vai subir no seu 1210. Só isso. Então, você não fez, não gerou no mensal, porque essa informação puxa automático se tiver plano de saúde cadastrado. O que você pode fazer é tentar cadastrar o plano de saúde aqui para o empregado, ó, funcionários, plano de saúde, cadastrar o plano de saúde corretamente aqui nessa rotina. Aí você vai cadastrar o plano de saúde, o dependente, se tiver dependente, informar tudo certinho conforme foi na folha. Depois você pode tentar acessar a rotina utilitários, recálculo de impostos e marcar essa opção aqui, ó, recalcular plano de saúde. Pode ser que ele gere, se não me engano, ele gera aquele registro automático quando faz isso aqui, tá? Aí você vai fazer competência ou pode vir aqui em utilitários, recálculo de impostos N empresas, N períodos, aí vai colocar competência de 1 até 12 e fazer a mesma coisa, recalcular plano de saúde. Mas você vai fazer isso depois de ter cadastrado o plano de saúde para cada empregado. Aí depois que fizer isso, você pode tentar fazer essa rotina, tá? Aí se não der certo, você pode tentar, então você pode tentar recalcular ali. Aí marca só essa opção aqui, tá? Recalcular plano de saúde, porque as outras opções servem para outras coisas. Nesse caso, você vai marcar só recalcular plano de saúde. E atenção, que só o usuário administrador consegue executar essa rotina, tá? E os períodos precisam estar abertos também. Aí qualquer coisa, se não der certo, pode tentar entrar em contato com esse número aqui, ó, que a gente para a gente poder fazer uma consultoria junto com você, se você achar necessário, né? Ou no suporte, ou nessa tela, esse número aqui, a gente consegue marcar um horário com a gente, consultor, a gente consegue olhar individualmente, tá? Ah, se não puxou nessa rotina aqui, eu disse aqui, em cálculo, impostos, aí eu não sei o que, que aconteceu, né? Mas a gente poderia recalcular aqui ou analisar. Aí a gente teria que entrar no suporte ou, né, entrar em contato com esse número para poder marcar umas horas com a gente, para a gente tentar verificar o que, que pode fazer no seu caso. Mas acredito que aqui deve resolver seu problema. Só fazer isso aqui, marcar só esse aqui, só o usuário administrador do gestor que consegue executar essa rotina, tá bom? Mas tem que ter o plano de saúde cadastrado aqui depois de executar. Você falou que já está cadastrado, então é só recalcular. Beleza. Mais alguma solicitação, gente? Mais alguma dúvida? Podem ir mandando. Se alguém quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Como não veio pergunta no formulário, a gente vai conduzir aqui pelas perguntas do chat, tá? Então, para a gente continuar, a gente precisa de mais perguntas aqui no chat.
Enquanto isso, gente, se tiverem mais alguma dúvida, se quiserem que olhe mais alguma incidência. Nada de perguntas, pessoal. Deixa eu ver se chegou alguma outra aqui. Vou guardar mais alguns minutos, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida. Oi, Cristina, tudo jóia? E você? A pergunta da Elaine. Iniciei com o sistema Questor em 1 de 2026. Então, a auditoria, coloquei essa data, ok? Qual a frequência que devo fazer a auditoria? Mensal? Então, Elaine, essa auditoria, ela serve para verificar incidências de eventos. Se você fez a auditoria uma vez, acredito que você não tenha que fazer de novo, não, tá? Por quê? Porque só se você mexer em incidência de evento. Como você iniciou com o sistema agora em 1 de 2026, você deve estar implantando o sistema ainda, né? É, depois dessa implantação, é importante que você bloqueie o acesso nos eventos. Para quê? Para que não fique todo mundo na contabilidade mexendo na incidência do evento. Um coloca do jeito que acha que é certo. Aí o outro vai lá e coloca também do jeito que precisa, e não faça aquela bagunça, né? Cada um colocando do jeito que acha, do jeito que funciona para si, e não e mexendo em várias incidências. Então, fez a implantação, finalizou tudinho ali, aí você pode fazer a auditoria de novo. Aí, você fazendo a auditoria, vendo que está tudo certinho, aí faz o bloqueio desses eventos e não precisa de fazer mais, não, tá? Porque você não vai ficar mexendo nessas incidências todo mês. Então, fez a auditoria uma vez, pronto, não precisa de fazer de novo, não, porque é só para poder ajustar evento mesmo, tá? A pergunta aqui da Cristina. Quando o meu relatório de conferência da DIF é social dá diferença entre o valor do sistema e o enviado é social, quando, quando está menor no sistema e maior no social, qual a linha que deve seguir para tentar achar a diferença? No relatório consta menor no sistema, mas vou mandar para a social. Neste caso, da social está correto, mas quando gera o informe, o valor menor, porque puxa o que está no sistema. Eu teria que ajustar manualmente no informe? Não.
tá? Não tem que desgastar manualmente no informe, não. Vou compartilhar a tela aqui. Novo. Qual que é a linha que segue, Cristina? A linha que segue é a das incidências, tá? Se tem um valor, se tem, está dando um valor de diferença aí, é porque tem um evento que está com uma incidência diferente do que está no E-Social, tá? Vamos supor que no seu relatório do E-Social está dando uma base de R$ 2.000. Aí está lá, valor encontrado no E-Social, R$ 2.000. Valor encontrado no Questor, R$ 500. O que você tem que fazer? Você tem que verificar ali no envelope de pagamento, lembrando que se for regime caixa, você vai verificar na folha anterior, tá? O valor, qual que é o evento que tem esses R$ 500? Aí você encontrou o evento. Aí você vai ver que no evento, aqui está coincidência 11, por exemplo, tá? E aí você vai abrir lá no portal e vai ver qual que é a incidência que está lá no portal. Aí vamos supor que lá no portal está como incidência 9. Na verdade, seria o contrário, né? Porque eu falei. Então, aqui estaria como 9, lá no portal estaria como 11. Então, é por isso. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o E-Social ficar com a mesma incidência aqui do Questor. Ou não, né? Você tem que fazer do jeito que você considera que é certo. Aí você vai colocar. A questão é que os dois têm que estar com a mesma incidência. Normalmente, colocamos na incidência no portal a mesma que aqui no sistema, tá? Normalmente fazemos dessa forma. Ajustamos aqui no sistema, por quê? Porque fizemos a auditoria, já validamos que a incidência está correta, e agora a gente tem que fazer o portal seguir a mesma a mesma lógica, a mesma informação que está aqui. Então, coloquei a mesma incidência, por isso que depois... mas eu vou seguir aqui. Coloquei a mesma incidência aqui. É sempre incidência, tá, Cristina? Sempre. Não tem outra coisa. Se você não encontrou um evento, você pode procurar que tem outro. Já teve situação que eu não achava de jeito nenhum, eu tinha que entrar lá no portal, às vezes tem algum evento oculto, né? Por exemplo, os nossos eventos de antecipação de férias, eles ficam ocultos. Então, eu tenho que entrar lá no portal para ver, mas é sempre incidência, não tem outro caso. Então, ajustei aqui, coloquei no portal a mesma incidência, e aí ajustei tanto no portal ou retifiquei o evento. Depois eu vou vir aqui em facilitadores, retificação de eventos periódicos, vou marcar a competência que deu a diferença e vou marcar 1210 e vou enviar só do empregado ou de todos os empregados, tanto faz, tá? E aí já deve corrigir. Mas é sempre incidência. Então, por isso que eu até citei aqui, ó, que depois de fazer a auditoria, é bom a gente vincar, depois vou fazer a primeira empresa, vou conferir a primeira vez, abrir o relatório aqui, demonstrativo, conferência de R aqui, abrir no primeiro mês, já deu um monte de diferença. Ao invés de ficar primeiro catando qual que qual que é evento e tudo mais, eu venho aqui em facilitadores, gerar nova validade dos eventos. Marco aqui a data 1/1/2025, marco somente 10/10 e executo. E aí vai subir todos os 10/10. Depois de transmitido todos os 10/10, eu venho aqui em facilitadores, retificação de eventos, gero aqui a competência de janeiro, né, que eu comecei a conferir em janeiro, marco só os 10/10, marco todo mundo e retifico eventos. Aguardo a transmissão e já venho aqui para conferir em demonstrativo. Só fazendo isso, já deve eliminar os 90% de diferença. Por quê? Porque se tinha algum evento com diferença de incidência de evento, na hora que eu mandei todos os 10/10, ele corrigiu. Ele mandou uma nova validade.
Então, agora eu só tenho que retificar os 10. Se der alguma diferença mais para frente, a gente vai visualizar, porque pode ser que tenha em algum mês do ano de 2025, às vezes março, às vezes outubro, que eu vi que aconteceu bastante com vários clientes, de mandar uma nova validade, sabe? E aí voltar a dar diferença. Então, eu conserto lá na social para a mesma incidência de novo e retifico os 12,10. Eu tenho que trabalhar com o E-Social aberto e o evento aqui aberto, porque eu tenho que conferir. Ah, se eu conferir que aqui está 11, ok, está certo? Ótimo. Não, não é ótimo, não. Tem que olhar lá no portal para ver se a incidência está igual, tá? Então, só vai dar diferença se tiver diferente. As incidências aqui, ó. E só a de R, tá, gente? E não precisa retificar 12,010, só 12,10. Beleza? Então, essa linha aí de raciocínio que chega. O bloqueio de eventos, Elaine, ele é aqui, ó, em janelas, a gente vai abrir o gerenciador de empresas, para fazer qualquer bloqueio de qualquer rotina do sistema, é no módulo gerenciador de sistemas. Aí vai vir aqui, ó, em utilitários, usuários, perfis de acesso, utilitários, usuários, perfis de acesso. Aí seus usuários não podem ter perfil de administrador, tá? Porque o perfil de administrador tem acesso a tudo. Então a gente tem que limitar o perfil. Você pode dar acesso à folha inteira, né? Eu não ligo muito, não. Assim, quando é assim, só não gosto muito de liberar os eventos, porque o pessoal mexe muito, principalmente no início, nesse período de implantação. Depois que passa, eles não mexem, não, porque não vê que adianta, mas no período de implantação, como a gente está adaptando as folhas ali, né, para fazer do jeito que a gente precisa, os usuários acabam mexendo muito nos eventos e acaba atrapalhando essa questão de incidência e outras fórmulas e tudo mais. Cada um faz para calcular do jeito que precisa. Depois passa, né? Porque aí eles entendem a lógica do sistema, mais ou menos. Mas no início acaba mexendo muito. Abrindo aqui a rotina demora um pouco para abrir, porque carrega muito, né? Enquanto abre aqui, eu não vou aguardar. Então, a gente selecionaria, por exemplo, aqui outro perfil, sem ser o administrador, né? Vem aqui no binóculozinho e vem, por exemplo, lá, setor RH. Aí seus usuários estariam nesse perfil, por exemplo. E aí vai ter aqui, ó, por exemplo, folha de pagamento, né? No caso, folha de pagamento.
A gente dá permissão para tudo. Demorou um pouquinho. Vou ali, depois eu volto aqui, tá? Nas permissões. Então, Cristina, aí sua pergunta eu já respondi. Juliana, o gestor está com problema para poder levar somente informação de quando tem rescisão complementar, que ele leva duplicado até no relatório da diferença. Mas é, em outra situação ele entende, tá? Aí se não deu certo, aí tem que verificar as incidências, verificar se está indo tudo certinho lá no 1200, a informação da folha complementar. A única situação é no informe fica certo. Se você olhar aí, pode verificar que no informe fica correto. Só não leva lá, só no relatório que fica errado, porque ele duplica a informação. Mas se você conferir o informe, vai ver que ele fica certo. Aí pode seguir normalmente, tá? Mas no relatório realmente está problema. Aí isso, no relatório está errado, mas no informe fica ok. Ele leva duplicado porque ele não encontra o valor, mas no informe fica certo, tá bom? Aqui está quase abrindo a rotina de permissão ali do bloqueio. Sobre você, Cristina, sim, com certeza, tá? É algum evento que está com incidência diferente do que está no gestor e do que está no. Você pode fazer o envio de todos os eventos ou fazer a conferência um por um, mas é algum evento que está com incidência diferente. Então, você tem que conferir, sempre olhando no gestor e sempre olhando no portal. Vou ver aqui se está. Então, para fazer o bloqueio, aí eu vou vir aqui, ó, folha de pagamento. O meu aqui, sempre que tem uma rotina nova, ele vem como bloqueado, né? Então, eu vou vir e vou selecionar a rotina e vou dar permissão para tudo. O meu aqui travou. Tá bom. Então, ó, eu posso vir aqui na folha de pagamento e dar permissão total. Porque meus funcionários do DP podem mexer em tudo, né? Não tem problema. Então, eu vou dar permissão aqui para eles total. Até quando tem algum relatório novo, algum relatório personalizado ou sequência de relatórios, né? Eles vêm bloqueado quando abre. Então, eu seleciono aqui e dou permissão total. Aí agora eu vou bloquear o cadastro do evento. Então, para acessar o cadastro do evento, é aqui, ó. Cadastros, eventos, eventos. Então, eu vou no mesmo caminho aqui. Aqui, ó, vou em cadastros, aí vou procurar aqui eventos. Aqui, ó, eventos. Aí eu posso fazer tudo, tá? Aí eu vou vir no evento, vou vir aqui no evento todo e vou colocar aqui, ó, somente consulta, tá? Leitura. Então, aí eu coloco leitura para todas.
Não dá para colocar tudo, tem que ser um por um. Então, eu coloco leitura. E é assim que eu faço bloqueio ou dou permissão para qualquer rotina dentro do sistema, tá? Então, aqui, aí esse aqui é nenhuma, tá? É nenhum. Esse para duplicar eventos wizard. Então, salvo. Pronto, aí fazendo isso, meus funcionários é só fazer o log-off no sistema e aí eles não têm permissão para fazer mais, para poder alterar evento, não. É só para consultar. Aí eles podem entrar lá na rotina e ver como é que tá, mas não vão conseguir alterar. Beleza? Certinho, Elaine? Bom, gente, se não tem mais dúvidas, a gente vai finalizar por aqui, tá bom? Talvez na semana que vem teremos outra sala de treinamento ou de tira dúvidas, mas por hoje a gente vai finalizar então. Eu agradeço a presença de todos. Caso alguém tenha alguma dificuldade no sistema e quiser umas horas conosco como consultores, eu deixei o telefone novamente aqui na tela. E bom final de semana para todo mundo, bom feriadão, tudo de bom para vocês. Tchauzinho, gente. Até mais.